Um garoto de 9 anos testemunha um assassinato cometido pelo principal gangster do bairro, mas quando a polícia o interroga, ele não delata o criminoso. A partir de então, ele se envolve com os gangsters contra a vontade de seu pai. Olá, pessoal! Hoje vamos recapitular o filme Desafio no Bronx de 1993 e vamos para mais um resumo top! O filme começa em 1960 no Bronx, um bairro onde muitos ítalo-americanos vivem e trabalham. A área é dominada por um gangster chamado Sonny. Nesse cenário, um motorista de ônibus chamado Lorenzo reside com seu filho de 9 anos chamado Calogero, que eu vou chamar aqui carinhosamente de Calo. Certo dia, Lorenzo deixou Calo em frente ao apartamento onde sua mãe Rosinha o espera. E, em vez de entrar, Calo se esgueira para um bar próximo, controlado por um grupo de gangsters. O bar é administrado por um homem chamado Tony, mas na verdade pertence a Sonny, que utiliza para encobrir suas atividades ilegais. Sonny conta com vários ajudantes de confiança, incluindo um homem chamado Jimmy. Enquanto Calo observa os gangsters, sua mãe o agarra de repente e o repreende por estar no bar. Mais tarde, quando Lorenzo chega no trabalho, ele reforça a importância de Calo não voltar ao bar. Lorenzo não deseja que seu filho se torne um criminoso. Ele quer que Calo cresça sendo uma pessoa honesta. No dia seguinte, Calo e seus dois amigos, Slick e Mario, observam Sonny coletando dinheiro de alguém. Logo depois, eles veem um ônibus cheio de estudantes de outra cidade passando pelo bairro. Slick, preconceituoso, fica irritado, sentindo que eles estão invadindo seu território. Calo tenta acalmar a situação, explicando que os estudantes estão apenas de passagem depois da escola. Mas Slick e Mario começam a proferir insultos preconceituosos e a provocá-los. Nesse momento, Lorenzo presencia a cena e chama Calo para ir para casa. Em vez de subir para casa, Calo fica sentado nas escadas. Então, ele testemunha um homem atacando o carro de outro homem, por ter tomado sua vaga de estacionamento. De repente, Sonny aparece e atira no homem que estava vandalizando o carro. Sonny então percebe que Calo presenciou toda a cena. Rapidamente, Lorenzo puxou Calo para dentro do apartamento deles. Pouco depois, dois detetives aparecem, informando que testemunhas viram Calo na cena do crime e queriam que ele identificasse o atirador. Do lado de fora, a polícia havia enquadrado Sonny e seus homens. Quando chegou a vez de Calo identificar o responsável pelo tiro, ele disse aos policiais que nenhum deles tinha disparado a arma. Com isso, todos os suspeitos foram liberados. Mais tarde, Calo perguntou ao pai se ele havia feito a coisa certa. Lorenzo respondeu que sim, tinha feito a coisa certa para uma pessoa má, deixando Calo furioso. Então, Lorenzo explicou que às vezes na vida é necessário tomar decisões difíceis, mesmo sabendo que não são completamente corretas, e que Calo entenderia isso conforme crescesse. No dia seguinte, ao deixar Calo, Lorenzo viu Sonny acenando em sinal de gratidão. Pouco depois, Jimmy abordou Lorenzo no ônibus para informar que Sonny estava muito agradecido por não ter entregue ele para a polícia. Jimmy também ofereceu a Lorenzo um trabalho como mensageiro com salário generoso, mas Lorenzo educadamente recusou, pois não queria se envolver nas atividades criminosas de Sonny. Um mês depois, enquanto Calo consertava sua bicicleta, um dos homens de Sonny o levou a um bar para encontrar o próprio Sonny. Lá, Sonny pediu a Calo para ajudar a servir bebidas no bar, já que não podia contratar o pai dele. A partir desse dia, depois da escola, Calo começou a trabalhar no bar, ganhando muitas gorjetas sem que seus pais soubessem. Enquanto os mafiosos jogavam, Sonny ocasionalmente chamava Calo para lançar os dados algumas vezes. Naquela ocasião, Calo ganhou 11 rodadas consecutivas, o que rendeu muito dinheiro para Sonny. Após o jogo, Sonny generosamente deu gorjetas a Calo e começou a chamá-lo pelo codinome C, tratando-o quase como seu próprio filho. Conforme a notícia se espalhava, Calo percebeu que as pessoas começaram a tratá-lo de maneira diferente. Um comerciante que costumava repreender Calo agora lhe deu um saco de pêssegos e pediu para que contasse a Sonny sobre o seu bom gesto. No entanto, os pais de Calo descobriram sobre o dinheiro e perguntaram de onde vinha. Calo admitiu que estava trabalhando para Sonny. Ao ouvir isso, Lorenzo ficou furioso e queria devolver o dinheiro, mas Rosen sugeriu que poderiam usar. Mesmo assim, firme, Lorenzo se recusou a utilizar o dinheiro de Sonny, mesmo que Calo tivesse ganhado com o suor de seu trabalho. Quando chegaram ao bar, Lorenzo colocou o dinheiro na mesa de Sonny e afirmou que seu filho não se envolveria mais com ele. Sonny pediu a Calo para esperar do lado de fora enquanto conversava com Lorenzo. Sonny expressou seu respeito por Lorenzo, mas o advertiu a não falar daquela maneira novamente. Ele explicou que o dinheiro dado a Calo era para ajudar com as taxas escolares, pois ele se importava com Calo como se fosse seu próprio filho,
sabendo que Lorenzo não ganhava muito como motorista de ônibus. No entanto, Lorenzo percebeu que a influência de Sonny estava mudando seu filho e pediu para Sonny se afastar dele. Isso o enfurece Sonny, que então expulsou Lorenzo de seu bar. No caminho de volta para casa, Kahlo ficou chateado porque o dinheiro foi devolvido e discutiu com seu pai. Lorenzo o repreendeu com um tapa e explicou que o dinheiro era sujo. Kahlo então repetiu o que Sonny havia dito sobre trabalhadores serem perdedores. Lorenzo respondeu que nunca apontou uma arma para ninguém e que trabalhava duro todos os dias para ganhar a vida honestamente. Ele enfatizou que um homem de verdade é honesto e que Sonny não poderia alcançar sucesso sem se envolver em atividades ilegais. Lorenzo também destacou que as pessoas não respeitam Sonny, elas o temem, o que é muito diferente. Ele então pediu desculpas por ter dado um tapa em Kahlo e disse que um dia ele entenderia. 8 anos se passam e agora C ainda mantém relação próximas com Sonny e passa muito tempo ao lado dele. Agora C e seus amigos formam uma gangue chamada Deuces Wild, onde frequentemente se reúnem sem propósito definido. Um dia, enquanto passeavam, eles viram um carro com pessoas passando, o que irritou seus amigos, mas C os tranquilizou dizendo que era apenas um veículo passando e não havia motivos para preocupação. Pouco depois, Lorenzo convidou C para acompanhá-lo em um ônibus. Durante o trajeto, C notou uma garota que capturou sua atenção, distraindo-o da conversa de Lorenzo. Logo depois, a garota desceu, encerrando seu breve encontro. Depois de descer do ônibus, C viu um homem chamado Louie, que lhe devia 20, mas nunca pagou. Enquanto tentava alcançá-lo, Sonny chamou C para conversar. Ele disse a C que não valia a pena se machucar por alguém por $20 e o aconselhou a esquecer a dívida. Sonny compartilhou que tinha passado 10 anos na prisão e durante esse tempo tinha lido um livro sobre liderança, o que o motivou a escolher aquele bairro para seus negócios. Viver em uma área com outros italianos o fazia sentir-se conectado e capaz de resolver problemas rapidamente. As pessoas o viam todos os dias e se sentiam seguras, o que as fazia gostar dele. No entanto, se alguém cometesse um erro, Sonny tomava uma atitude e era por isso que as pessoas o temiam. Naquele momento, Sonny acreditava que era melhor ser temido do que amado, pois o medo dura mais tempo. Mas ele também se esforçava para garantir que as pessoas não o odiassem, tratando-as bem dentro de certos limites. A conversa deles foi interrompida quando uma gangue de motociclistas chegou ao bar de Sonny. Dentro do bar, Jimmy tentou expulsá-los porque pareciam desordeiros. A gangue ficou ofendida com isso, mas Sonny decidiu permitir que ficassem e bebessem. Infelizmente, eles causaram problemas ao derramarem cerveja, sem saber que o bar era da propriedade da máfia. Vendo a situação, Sonny pediu educadamente que saíssem, mas eles se recusaram e o insultaram. Ele então trancou a porta, informando que não poderiam sair. A gangue percebeu seu erro, mas outros membros da máfia apareceram, o que acabou levando a uma briga. Uma noite, um jovem ofereceu armas para C e sua gangue. O negócio foi interrompido quando Sonny chegou. Sonny deu um tapa no jovem por trazer perigos à sua área e o expulsou, exceto C. Pouco depois, Sonny disse a C que usar uma arma não o tornaria um homem de verdade. Ele advertiu que os amigos de C só o levariam a problemas e o aconselhou a não seguir esse caminho, pois a vida de criminoso não era para ele. No dia seguinte, na escola, C ficou surpreso ao ver a garota do ônibus lá também. Quando seus amigos quiseram sair, C inventou que precisava fazer uma prova de recuperação, mas na verdade foi encontrar a garota. Sem saber como iniciar uma conversa, ele ficou aliviado quando a garota se apresentou como Jane e demonstrou gostar de pessoas italianas. No caminho para a casa de Jane, concordaram em assistir um filme juntos. No dia seguinte, ao entrarem no bairro de Jane, ele teve que parar e deixar Jane ir para casa sozinha. Infelizmente, algumas pessoas lá foram rudes com ele por ser italiano. Mais tarde, C estava passando tempo com seus amigos. Eles ficaram irritados ao ver pessoas de outro bairro andando de bicicleta na área deles. C tentou convencer seus amigos de que aquelas pessoas não estavam causando nenhum problema e que deveriam deixá-las em paz, mas Slick não ouviu e iniciou uma briga. Enquanto seus amigos lutavam, C, que não queria se envolver na briga, fingiu ajudá-los enquanto tentava proteger um dos garotos do bairro vizinho. Ele permaneceu ao lado deles até que todos fugiram, após serem avisados de que a polícia estava chegando. Quando Sonny descobriu que C e seus amigos estavam se comportando como delinquentes, ele ficou muito zangado e aconselhou C a se afastar deles. C admitiu que tinha sentimentos negativos em relação a pessoas do bairro vizinho, mas gostava de uma garota que residia lá. Ele preferiu não revelar isso aos seus amigos, mas Sonny o encorajou a ignorá-los, alertando que eles só trariam problemas. Sonny enfatizou que a garota era mais importante e aconselhou C a seguir seu coração.
Ele até ofereceu seu carro para impressionar Jane, mas sugeriu um teste. C deveria abrir a porta do carro para Jane, fechá-la depois que ela entrasse e então caminhar até a parte de trás do carro. Se Jane não destrancasse a porta para ele de dentro do carro, Sony achava que isso mostraria se ela realmente se importava ou se apenas estava interessada em diversão naquele momento. Enquanto isso, em casa, C compartilhou com seu pai sobre um amigo que estava namorando uma garota do bairro vizinho e pediu sua opinião. Lorenzo expressou que não se importava com isso, mas acreditava que as pessoas deveriam geralmente se casar dentro das tradições familiares. Isso deixou C desapontado, pois contrastava fortemente com a visão de Sony. No dia do encontro, C pegou o carro de Sony conforme instruído e seguiu o teste. Quando Jane chegou, ela parecia abatida. Ela contou a C que seu irmão mais velho havia sido agredido por alguns moleques italianos. Nesse momento, C afirmou que não estava envolvido, mas Jane trouxe seu irmão para ver se ele reconhecia C. Quando o irmão dela saiu do carro, identificou C como um dos agressores. Isso desencadeou uma discussão e, em sua raiva, proferiu palavras preconceituosas, das quais imediatamente se arrependeu. Ao ouvir isso, Jane e seu irmão partiram profundamente magoados. Logo depois, C devolveu o carro de Sony e Lorenzo observou da janela. Quando Sony perguntou por que ele voltou tão cedo, C explicou que seu primeiro encontro foi um desastre. Enquanto isso, em casa, Lorenzo advertiu C para manter distância de Sony, dizendo que Sony não confiava em ninguém e poderia machucá-lo se ele cometesse um erro. Irritado, C chamou Lorenzo e seus antepassados de perdedores. Mais tarde, no local de encontro do grupo, os amigos de C discutiam sobre danos causados por pessoas do bairro vizinho e buscavam vingança. Nesse momento, Sony chegou e os jovens fugiram assustados. Sony, furioso, questionou onde C havia levado seu carro, pois havia uma bomba nele quando o devolveu. C explicou tudo honestamente, reafirmando que nunca trairia Sony, que era como um pai para ele. Quando ele saiu, Lorenzo viu o que estava acontecendo com seu filho e perguntou sobre a situação. Pouco depois, Sony ordenou que seus homens batessem Lorenzo como aviso para ele cuidar da língua da próxima vez. Enquanto isso, C encontrou sua gangue planejando vingança. No entanto, um amigo mostrou a ele coquetéis Molotov e armas, deixando C desconfortável, mas ele não queria parecer covarde. Felizmente, em um sinal vermelho, Sony apareceu e ordenou que C saísse do carro. Quando Slick tentou resistir, Sony o espancou e retirou C do veículo. Antes de partir, Sony advertiu a gangue para se manter afastada de C. No bar, um dos homens de Sony informou a C que uma garota estava procurando por ele. Suspeitando que fosse Jane, C foi correndo encontrá-la. Lá, Jane revelou a ele que seu irmão havia admitido que ele tentou ajudá-lo. Em seguida, C compartilhou seus sentimentos com Jane. Quando ela mencionou seu irmão mais novo, o lembrando dos planos de seus amigos, ela o encorajou a ir embora. Quando Jane destrancou a porta para ele, ele ficou feliz, porque coincidia com o que Sony havia dito antes. Enquanto isso, Slick e a gangue entraram no bairro vizinho e começaram a atacar. Ao saírem, alguém lançou de volta para dentro de seu carro um coquetel Molotov não detonado, causando uma explosão que pegou Slick e seus amigos desprevenidos. Pouco tempo depois, C e Jane chegaram à cena, onde uma multidão e policiais se reuniram. Eles viram os corpos dos amigos de C no chão. C sentiu uma mistura de emoções, incerto se deveria sentir alívio por estar vivo ou triste pela morte de seus amigos. Ele estava grato que Sony o tirou do carro a tempo. De repente, ele se lembrou das bombas mencionadas por Sony e preocupou-se que sua própria vida estivesse em perigo, então correu de volta para o bar. Quando chegou lá, C encontrou Sony celebrando uma festa. Enquanto caminhava pela multidão, viu alguém se aproximando de Sony com uma expressão fria. Ele tentou gritar para avisar, mas era tarde demais. O jovem atirou em Sony. Descobriu-se que o jovem era filho do homem que Sony havia matado por causa de uma vaga de estacionamento 8 anos atrás. No funeral de Sony, C observou os gangsters conversando casualmente, aparentemente sem se importar com a perda. Após todos saírem, ele percebeu que tudo que Sony havia lhe dito era verdade. Após algum tempo, um homem se aproximou de C. Era aquele que Sony havia salvado no estacionamento 8 anos antes, e também era um chefe da máfia. Ele disse a C que agora assumiria a área, e o convidou a procurá-lo se precisasse de alguma coisa, da mesma forma como fizeram com Sony. Mais tarde, Lorenzo foi ao funeral para expressar suas condolências e agradecer a C. Ele reconheceu Sony por manter-se afastado de seus amigos, o que, no fim das contas, salvou sua vida. Naquele momento, C também agradeceu internamente a Sony por esse gesto. A partir dessa experiência,
experiência, C finalmente compreendeu que as escolhas das pessoas definem o rumo de suas vidas. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like pra me saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.